Certo dia de manhã, ao acordar, eu fiquei por ali na cama, dando tempo ao tempo, para me despertar melhor e para poder levantar e começar minha jornada. Então, eu fiquei meditando, pensando o que faria de novo, como seria o meu dia, por onde começar, tal. E fiquei pensando assim: ah, meu Deus, por onde eu começo? De repente, eu tive uma visão. Eu vi um relógio sem ponteiros, sem as paletas, só com os números em volta. E só com aqueles pontos indicadores, mas não tinha as paletinhas. Então, quando eu vi aquilo, eu tomei um susto e dei um salto, pulei da cama e fiquei assim indagando. O que seria aquilo? E orando, o Espírito Santo me disse: Delega-se, serei blessed. Então eu pensei, já que é para eu delegar, que ele vai me abençoar, eu vou começar pelo reino de Deus, vou começar fazendo o meu devocional, porque eu costumo fazer devocional, mas não costuma ser o mesmo horário. Eu alterno bastante. Eu procuro que seja o horário mais silencioso, o horário que eu estou mais sossegada, mais tranquila. Então, aquele horário é o ideal para fazer o meu devocional. Mas aí eu nem sabia que horário que eu ia fazer o meu aquele dia, mas eu resolvi então começar por ele. E como eu tenho o costume de ler a Bíblia na sequência, desde o Gênesis eu estou lendo, cada dia eu leio um trecho da palavra. E eu estava começando a ler o livro do 1 Samuel, já estou em 1 Samuel. E aí eu peguei a Bíblia e fui ler. E a parte que eu tinha marcado para ler era o 1 Samuel capítulo 10. E aí quando eu comecei a ler, aí parou no versículo. Quando eu comecei a ler, eu dei de cara assim com o versículo 7, que está escrito assim: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. E isso muito me alegrou. Eu parei ali, fiquei meditando, meio que petrificada, e mexi na Bíblia, quase que involuntariamente em transe, assim. Mas eu creio ser obra do Espírito Santo, porque ele opera de várias maneiras. E aí, a próxima página que eu folheei assim foi 2 Samuel, capítulo 7, versículo 3, que diz: então Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Então eu entendi claramente que Deus, ele estava me dando um voto de confiança. Ele dá voto de confiança para a gente seguir firmes no propósito, em alguma empreitada, nos abençoa. E assim como Deus nos deixa à vontade para fazer algo, tomar decisões, o que a gente decidir, ele vai abençoar. O que a gente decidir, ele vai assinar embaixo. E conforme o que tiver inspirado no seu coração, faça para agradar a Deus. O que vier à tua mão, faça. Sempre querendo agradar a Deus acima de tudo, em primeiro lugar. E eu vi ali, naquela passagem que eu vi no 1 Samuel, que Deus deu voto de confiança tanto para Saul, quando foi ungido rei, quanto para Davi, quando também foi ungido rei. Ambos também tiveram a sua chance de fazer o melhor para Deus, praticar o que é justo, ser leal, cuidar do povo, administrar bem durante todo o seu reinado e ser aprovado no final. E eu e você, nós temos também a nossa oportunidade de agradar a Deus. O nosso período, o nosso reinado, a nossa vida aqui
Cada dia é uma nova oportunidade, cada semana, cada mês, cada ano que passa, cada ano que chega. E a nossa vida inteira é um reinado nessa terra. Façamos então um bom proveito disso e que administremos bem cada instante da nossa vida e, e sejamos leais ao Senhor, praticar o que é justo, andar na companhia do Espírito Santo durante toda a nossa jornada aqui e seremos aprovados. E aquela visão de antes de ler os textos, do relógio sem paletas, é o Espírito Santo dizendo para eu delegar que eu estava abençoada. Aquilo me deu alívio. Então peguei papel, caneta e pontuei tudo o que gostaria de fazer. Listei todas as tarefas que eu gostaria de realizar aquele dia. Então, eu poderia fazer, e aqui era uma mensagem, que eu poderia fazer tudo no meu tempo. Olha que alívio, sem cobrança, sem pressão, sabe? Tudo no meu tempo. Meu treino, alimentação, arrumar casa, estudar isso, estudar aquilo, produzir, concluir projetos, organização de algo, ir a tal lugar, fazer tal coisa, comprar tal coisa. Eu poderia delegar tudo a meu tempo que daria certo. E eu fiz e tudo deu certo. E eu sinto como é bom andar, estar alinhada com Deus, estar ligada com Jesus, estar reconciliada com Deus. Isso é muito bom. E o maior desejo de Deus, saiba disso, o maior desejo de Deus é ter de volta a comunhão com cada ser que Ele mesmo criou, mas que o pecado afastou dele. Mas Jesus proporcionou essa reconciliação com o seu sangue inocente, com o seu sangue puro. Ele nos dá o poder. Jesus, o sangue de Jesus tem o poder para nos remir, nos lavar e sermos apresentados ao Eterno. E como Ele sabe, Deus sabe que eu não gosto de relógio, relógio me dá pavor. E eu amo saber que existe a eternidade, que há a eternidade. Isso me deu, e Ele me deu essa visão, porque o fato de eu ver esse relógio sem a marcação de horas, tive a certeza ali que Deus estava me enviando uma mensagem. Ele sabia que eu vendo aquilo eu ia procurar entender, porque era uma mensagem codificada da parte dele. Então eu estou muito feliz com o Pai do Céu, o nosso Papai do Céu, podemos falar assim, porque Ele zela de nós, Ele cuida de nós. Antes de nós existir, Ele já preparava as coisas pensando em nós. Então busquem a Deus, orem a Jesus, peçam o batismo com o Espírito Santo, que junto com esse revestimento de poder, vem muitos dons maravilhosos que são ferramentas para você viver bem, vencer em todos os sentidos. E vem o dom da fé, o dom da palavra, vem o dom da ciência, dom de visão, tudo para te ajudar nessa jornada aqui até chegar ao eterno lá. Então, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tudo que você sentir, tudo de que você sentir falta, peça, bata na porta, busque e vocês serão completos. A alegria de vocês será completa. Em nome de Jesus. Estão abençoados. Amém.